Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz e eu quero agradecer aqui a Maria Lúcia Craveiro Nascimento, de Teresina, no Piauí, que tomou a decisão de começar a fazer parte dessa família. Muito obrigado. Deus te abençoe sempre. Obrigado por investir nesta obra de evangelização. E também agradecer aqui a Doralice da Silva Nunes Gandolfi, de Birigui, São Paulo, que também é nossa nova sócia. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe e te guarde sempre, te dê muita paz. Obrigado por investir nesta obra de evangelização, que as mãos ensanguentadas de Jesus tragam muitas bênçãos para você, bênçãos para toda a sua família. E eu agradeço aqui o José Lopes de Medeiros, de Campinas, São Paulo. Obrigado pela sua participação. Agradeço a Ildamari Cavalheiro, de Pindamonhangaba, São Paulo. Obrigado. Deus te abençoe e te guarde. Cacilda Gonçalves de Lima, de Atibaia, São Paulo. Obrigado. Deus te abençoe. Luísa Maria de Andrade Tacom, de Campinas. Deus te abençoe. Muito obrigado. Maria Denise Ribeiro, de Campos dos Goitacazes. Deus te abençoe e te guarde sempre. Também aqui a apresentar a vida da Maria Alice Moço Gonçalves, de São Caetano do Sul. Deus te abençoe. Maria Aparecida Machado de Souza, de Imbituba, em Santa Catarina. Deus te abençoe e te guarde sempre. Paulo de Souza Dias, de Patos de Minas. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou colocar a sua vida, a vida de cada um de vocês aqui, diante da Sagrada Família, pedindo que a força da intercessão da Sagrada Família te abençoe e a luz do Espírito Santo nunca falte para a sua vida, nunca falte para a vida de toda a sua família. Olha, daqui participando muita gente aqui, né, de vários lugares do Brasil. Eu tenho certeza que neste tempo difícil que nós estamos vivendo, você sabe que quando a parte financeira, o desemprego, quando a situação da economia fica ruim, atinge a vida das famílias. E muitas pessoas ficam sem rumo, não sabem o que fazer. E alguns acabam sofrendo angustiados, depois achando que estão sós, que não tem para onde correr. São situações difíceis. Mas o que fazer nesse tempo? Que parece que a solidão quer dominar, a angústia e alguns até para o caminho da depressão. É preciso entender que nós temos a quem recorrer para vencer nos momentos difíceis, nas situações difíceis do dia a dia. E é sobre isso que eu quero conversar com você agora, trazendo para você, trazendo para a sua vida alguns elementos que certamente irão te ajudar a meditar sobre como vencer as situações difíceis da vida. Como vencer, sobretudo, qual é o tema do programa de hoje? Vencer a solidão. São situações tão difíceis na vida do ser humano que às vezes não sabe como lidar. Como lidar com a solidão? Como lidar com as situações difíceis da vida? Eu primeiro quero trazer para você assim uma definição do que é solidão. Talvez você diga assim, mas eu sei o que é. Solidão é quando eu estou só, trancado lá, sem ninguém olhar para mim, sem nem não ter apoio de ninguém. Quando pensava que tinha amigos, quando perdi o emprego, quando comecei a passar necessidade, todos sumiram. Ninguém veio para me socorrer. E às vezes até algumas pessoas dizem assim, olha, quando alguém precisa de alguma coisa, sempre me procura. Mas quando eu estou precisando, ninguém me socorre. Esse é o pensamento de muitas pessoas. O que é a solidão? Alguns autores definem a solidão como, e aqui usando até palavras bem populares. Tem um autor que se chama David Jeremiah, que escreveu um livro Derrotando os Gigantes da Vida. Ele define a solidão da seguinte forma. O que é a solidão? Solidão é como uma náusea que não se cura com sal de frutas. É uma ansiedade que não vem e nem vai, mas permanece com você o tempo todo, sufocando na calada da noite. É uma dor aguda que estremece o coração quando ouve uma canção antiga ou se lembra de momentos passados. É estressante e sutil.
suga as energias e gera medo. Talvez você tenha experimentado já uma situação assim. Sabe aquele negócio que você não sabe o que é? Uma angústia que não se resolve com nada. É como o Jeremias define a solidão. E você sabe, sei que já, quando você teve uma náusea, você sabe como é que é. Você quer arrumar um jeito de curar e não tem jeito. É aqui, a solidão é comparada a isso, a uma náusea que não tem cura, que sufoca na calada da noite. E são situações difíceis que vão aparecendo, sobretudo, nesses momentos da vida. Nos momentos, sobretudo, em que você precisa de alguém e que aí parece, olha, ninguém me olha, ninguém me vê. Mesmo que você esteja assim no meio de uma grande multidão, parece que ninguém te vê, não é notado por ninguém. Algumas pessoas começam a viver dessa forma, com medo de tudo, que é fruto da solidão. Como vencer isso? Jesus olhou para os discípulos e conseguiu dar uma resposta para eles. Como é que foi essa resposta? Porque Jesus, se você acompanhar lá nos capítulos 14, 15, 16 do Evangelho de São João, Jesus começa a falar para os discípulos que vai embora. Eles já começam a dizer assim, pronto, mais uma vez nós vamos passar por uma situação difícil. Porque você pensa o seguinte, que Jesus, e se a gente olhar na ótica desses textos, no pós-pascal, o que é isso? Depois da Páscoa. Primeiro eles tinham vivido a experiência de ver Jesus morto na cruz. Depois de descer à sepultura. Depois Jesus aparece para eles durante 50 dias. E no decorrer dessas aparições, que alegra o coração deles, porque ele está vivo, ele está aqui com a gente novamente. Perderam, agora ele está aparecendo durante 50 dias, e depois quando vai terminando esse período pascal, ele começa a dizer assim, olha, eu vou embora, vou me ausentar da vida de vocês. Isso traz muita tristeza, traz muita tristeza. Mas Jesus tem uma resposta. Qual é a resposta de Jesus? A resposta que está lá no Evangelho. E eu quero partilhar com você essa passagem do Evangelho, que está lá em João 14, versículos 1 e seguintes. Jesus tem uma resposta que traz fortaleza para você que pensa que está só. Acompanhe comigo, João 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deixem que o coração de vocês fique perturbado. Acreditem em Deus. Acreditem também em mim. Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Eu vou porque quero preparar um lugar para vocês. E quando eu for e tiver preparado um lugar para vocês, então eu voltarei. E levarei vocês comigo, para que vocês também estejam comigo onde eu estiver. Mas para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Mestre, mas se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, certamente conhecerão o Pai. E desde já vocês o conhecem e já o viram. Senhor, então mostra-nos o Pai. Felipe, há tanto tempo estou no meio de vocês. E você ainda não me conhece. Quem me viu, viu o Pai. Como então você me diz, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, eu não digo por mim mesmo,
Mas é o Pai que permanece em mim, que realiza as obras dele. Acreditem, eu estou no Pai e o Pai é em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa das obras que vocês viram eu fazer. E eu garanto a vocês, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores, porque eu vou para o Pai. Olha, os textos do Evangelho de São João, sobretudo nessa sequência, 14, 15, 16, os capítulos, eles nos ajudam a entender que a ausência de Jesus não trará nenhum prejuízo para a nossa vida. Entenda isso. Diz, olha, preciso que eu vá. Mas ele diz assim, olha, não se perturbe o vosso coração, credes em mim. E depois diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. E diz assim, olha, eu vou preparar o lugar. Quando estiver preparado, eu voltarei e vos levarei comigo. E aí é uma categoria que se aplica somente a Jesus, e a gente tem lembrado disso aqui. Quando ele diz, não vos deixarei órfãos, eu vou, mas voltarei a vós. E depois diz, olha, o Espírito Consolador que permanecerá para sempre convosco. Jesus continua presente na sua vida. Jesus continua presente na sua história. Mas nós vamos chegar lá. Primeiro vamos identificar aqui o problema, identificar a ferida. Depois que a gente identifica a ferida, nós vamos colocar o remédio. Remédio, palavra de Deus. O remédio eu vou apresentar para você como que em pequenas doses o remédio necessário para você vencer a solidão, vencer as situações difíceis da sua vida. Voltemos aqui à definição de solidão e ainda com essa palavra de Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Nós vamos identificar o que é solidão, mas não fique aí com medo, não fique desesperado, não se perturbe o vosso coração, porque tem resposta para você. Depois que o David Jeremias, lá no seu livro Derrotando os Gigantes da Vida, disse o que é solidão, nós começamos a identificar uns outros elementos. Solidão não implica necessariamente a ausência de pessoas. Eu já disse aqui, no meio da multidão, de repente você está vivendo uma situação que você está rodeado de muita gente, mas ao mesmo tempo está só. Você pode estar sozinho e não se sentir solitário. O contrário também é verdadeiro. Está no meio da multidão, como já disse, e se sentir solitário. Muitos vivem só, ainda que rodeado por grandes multidões. Alguns, aqui, tem algo importante. Sabe que tem algumas pessoas que são pessoas assim, aos olhos do mundo, famosas, rodeadas de multidões, só que vivem numa situação difícil. A gente podia lembrar aqui pessoas assim, no auge da vida, por exemplo, alguns cantores famosos, que você não entende assim, por que caíram no mundo das drogas? Por que tiraram a própria vida? Por quê? Se viviam rodeados assim de multidões e depois tinham situação financeira boa, fama, situação financeira boa, boa casa, assessores, tanta coisa, acesso a médicos, tudo, e acabaram tirando a própria vida. Você pode voltar à sua memória e vai ver em tempos antigos e em situações recentes até, de pessoas que eram rodeadas de multidões, com uma carreira promissora, mas só que foram buscar refúgio onde? Foram buscar alívio para a sua dor, na bebida, na comida, em festas, em prazeres da carne e mais ainda, foram buscar nas drogas, às vezes no trabalho. A gente começa a diagnosticar uma coisa assim, a pessoa não quer ficar em casa, não tem tempo para a família, ela só quer trabalhar, e às vezes aliando o trabalho às drogas e tantas outras coisas. Tem algum problema aí. Às vezes quer vencer a solidão suprindo com outras coisas. E apenas para concluir aqui, a solidão se torna mais e mais intensa, mesmo buscando refúgio em todas essas outras coisas. Olha, são pessoas que mesmo rodeadas de multidões, tendo carreira promissora, tendo bens de consumo ao seu alcance, mesmo assim, vivem
numa solidão profunda que os leva a não saber o que fazer com a vida. Como é que a gente pode derrotar a solidão? Primeiro passo para você derrotar a solidão. Então, abriu já a ferida, identificou a solidão. Qual que é o primeiro passo para você derrotar a solidão, para vencer a solidão? Primeiro passo é admiti-la. Se admitir essa situação na sua vida. Aliás, é o passo significativo para vencer qualquer doença. Porque se você não se convence, às vezes o médico dá o diagnóstico para algumas pessoas, diz assim, olha, você é hipertenso, você é diabético, a pessoa não se convence disso e continua se alimentando mal, agravando mais a doença. Você é diabético, e se é aquela diabética que não pode com açúcar, se a pessoa não se convence disso, ela até sabe, mas não se convence disso, ela continua às escondidas, comendo os doces, às escondidas usando açúcar, não se convenceu que está doente, então nunca vai receber a cura. Qualquer que seja a doença, precisa admitir que você está doente, admitir que tem aquele problema, que eu não estou falando que a solidão é uma doença, mas para vencer a solidão, você precisa admitir a solidão. É o primeiro passo para você vencer a solidão, para você derrotar a solidão. Você é solitário? Não, vamos distinguir uma coisa da outra, timidez de solidão. Então, você seja tímido. Timidez pode ser um caminho para a solidão, mas uma coisa é diferente da outra. Você é solitário? Identificou isso? Então, é o caminho para você vencer a solidão. Talvez você seja um solteiro solitário, você seja um casado solitário, um divorciado solitário, um solitário de terceira idade, um sofredor solitário, um trabalhador solitário, mesmo tendo várias pessoas ao seu redor. Talvez você falta ainda identificar isso, que é o caminho fundamental para você derrotar a solidão. Tem mais coisa ainda. Você pode pensar o seguinte, nada pode ser mais destrutivo para a sua saúde física e mental que o isolamento. Porque a solidão, ela nos leva para o isolamento. Você começa a ter uma tendência de se isolar. Isso é importante, viu? Você pode ter, se você está começando com aquela situação, isso é sobretudo para quem mora sozinho, a tendência é dizer assim, olha, do trabalho para casa e o companheiro é só a TV. Do trabalho para casa e o companheiro é a TV. Você está num caminho de isolamento que precisa ser identificado para poder vencer. O caminho do isolamento, olha aqui, a solidão, o isolamento é um caminho para a depressão, é um caminho para doenças psíquicas. Está vendo? Que era só o fato da solidão, esse fato que te leva, que nós identificamos, que pode te levar ao isolamento, ao distanciamento das pessoas. Isso pode trazer danos para a sua vida. Então é preciso buscar em Deus. E aqui depois tem alguns passos significativos que eu não quero aqui me antecipar, nós estamos só identificando o primeiro passo, que é saber que está só. Identificou a solidão nas várias categorias, vários estados de vida aí. Um cônjuge solitário, casado mas solitário, e outras categorias todas. E é preciso identificar. Nada pode ser mais destrutivo para a saúde física e mental do que o isolamento. A solidão, olha que interessante, a solidão pode ser a causa de muitos males e de muitas doenças, como depressão, paranoia, esquizofrenia, estupro, suicídios, assassinatos. As pessoas solitárias tendem a desenvolver uma perspectiva menor de vida. As pessoas solitárias tendem a focar numa só coisa. Eu lembro aqui numa máxima aí popular até, né? Diz assim, olha, mente vazia é a oficina do diabo. Porque a gente precisa buscar as coisas. Sabe que o remédio para algumas pessoas que estão na solidão
e numa solidão que os leva até a depressão, o remédio é fazer um serviço voluntário, um trabalho voluntário. Você vai ajudar algumas pessoas, vai ali no trabalho voluntário e ali você consegue encontrar resposta para as suas inquietações, resposta para o sofrimento, resposta para a solidão. Porque aí você ocupa a sua vida. Mas assim, não é um ativismo, entenda isso. Não é um ocupar-se por ocupar, porque pode se transformar num ativismo que te traz um cansaço físico e mental e que talvez seja pior do que aonde você estava, pior do que o ponto inicial. Mas é assim, é um serviço de se colocar à disposição do outro que te traz elementos que te ajudam a superar a solidão. Tem um autor que eu gosto muito, eu tenho me esforçado aí para ler os livros dele. É um autor que tem se tornado popular, um autor norte-americano, Max Lucado, é um autor norte-americano, cristão, não católico, mas cristão, pentecostal, protestante, mas que tem, assim, escrito coisas belíssimas. E eu aprendi a gostar dele quando um bispo falou dele, e citou-o até numa das suas homilias. Depois descobri que ele tem livros, aí já vendeu mais de 70 milhões de livros, publicados aí em mais de 25 línguas. É uma coisa muito interessante. E ele traz-nos alguns elementos que diz assim, mas o Max Lucado conta assim, conta que ao andar de um cemitério, ele deparou-se com uma lápide em que se lia apenas o nome Grace Smith. Não continha data de nascimento, nem da morte. Nenhuma informação sobre a pessoa ali sepultada, apenas o seguinte epitáfio: dorme sem descansar, amou sem ser amada, tentou ser agradável, morreu como viveu, sozinha. Veja, o ponto que se chega é uma coisa tão deprimente até, né? Andando pelo cemitério, encontra essa lápide, só com um nome. Não continha nem data de nascimento, nem da morte, nenhuma informação sobre a pessoa ali sepultada, apenas o seguinte: dorme sem descansar, amou sem ser amada, tentou ser agradável, morreu como viveu, sozinha. Não deixe que a sua vida atinja esse nível. É preciso conviver com Deus, entrar em comunhão com o Senhor, entrar na comunhão com as pessoas que estão ao redor e buscar em Deus a resposta para as nossas inquietações. Eu trouxe para você há pouco o texto de João 14, e a Bíblia nos mostra isso, que não é preciso viver nem morrer assim, sozinho. Ainda que nos abandonem, que sejamos abandonados pelo pai e pela mãe, o Senhor nos acolherá, lá em Salmos 27, 10. E depois São João registra o que nós vimos há pouco. Ele diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele é a presença constante nessa solidão, que eu disse que é uma solidão acompanhada, uma bênção, uma graça que Deus tem para você, que Deus tem para a sua vida. É a solidão acompanhada pela presença do Espírito Santo na sua vida. Tá aí apenas algumas indicações, daqui a pouco eu vou falar de mais alguns pontos fundamentais para você vencer a solidão. Mas antes de seguir para o intervalo, quero falar de um presente que o Padre Eduardo está enviando para você. Você tem acompanhado aí na nossa programação algo que é empolgante, até o entusiasmo com que os nossos departamento de sócios, junto com o Padre Eduardo, tem preparado para você esse grande presente, que é um pedacinho do manto das mãos ensanguentadas de Jesus, o manto que cobre aí, que cobria a cruz das mãos ensanguentadas de Jesus, que vai chegar aí para a sua casa. Acompanhe comigo que você vai se empolgar também com muitas pessoas que eu tenho encontrado aí pelo caminho, que têm dito, eu estou ansioso para receber o pedacinho do meu manto. Acompanhe comigo que você vai entender isso. Em 2015, tivemos o segundo encontro nacional das mãos ensanguentadas de Jesus. Durante o encontro, eu abençoei o manto que ficou na cruz durante todo o dia. Que esse manto seja abençoado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A bênção do manto, o manto sendo aspergido. Obrigado, Senhor. Ninguém te ama como eu. Força, tá lindo.
dando força. Ninguém te ama como eu. Naquele dia prometi que todos os sócios desta obra receberiam uma parcela deste manto. Agora estou muito feliz porque está chegando a hora de você, sócio, receber a sua parcela. Nossa equipe está preparando o envio deste verdadeiro sacramental com todo carinho em espírito de oração. Esta parcela pode ser a sua. Você vai recebê-la em casa a partir do mês de julho, porque julho é o mês do preciosíssimo sangue de Jesus. E atenção, todos os que se tornaram sócios a partir de agora também vão receber a parcela desse manto no mês de julho. Se você ainda não se tornou sócio, torne-se sócio ainda hoje e receba a sua parcela do manto das mãos ensanguentadas de Jesus. Deus te abençoe. Vê aí nas mãos do Padre Eduardo e toda a equipe aí trabalhando intensamente para preparar o que vai ser enviado para você. Ó, igualzinho aqui o que está nas minhas mãos também, um envelopinho preparado aí das mãos ensanguentadas de Jesus. E depois, olha aqui, ó, no verso, você abre e está aqui, ó, o pedacinho do manto. Esse pedacinho, esse manto que vai ser enviado aí para sua casa, enviado para você como sacramental, para você rezar a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, colando lá na capelinha que já foi enviado para você. Eu mostrei aqui essa semana, daqui a pouco eu mostro para você de novo como é que você tem que fazer. Você vai colar lá na capelinha que foi enviada para você já há algum tempo. No mês de julho vai chegar para você esse pedacinho do manto, que é o mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus, como sinal sacramental, abençoado. Foi abençoado para ser a bênção de Deus aí na sua vida. Aguarde. Muita bênção para você, muita bênção para a sua família. Olha, eu vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente vai começar a trazer mais elementos importantes de como vencer a solidão. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.